Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas para quem trabalha com crianças. Você que trabalha no Ministério Infantil, você que trabalha na catequese e para você criança que gosta de histórias da Bíblia, hoje eu trago um milagre que Jesus operou. E este milagre é o único que foi registrado nos 4 evangelhos. Você sabe qual é? E você, professora de Ministério Infantil, sabe que milagre é esse? Vem comigo até o final do vídeo. Isso mesmo, o milagre que eu vou te contar neste vídeo, ele foi narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Novo Testamento. E eu vou deixar as referências aqui embaixo para você acompanhar e conferir aí. O Senhor Jesus, e aqui eu trago apenas um boneco, apenas para representar. Jesus não é assim como está aqui, mas só para representar. O Senhor Jesus, ele estava triste, ele recebeu uma notícia que o deixou muito triste. Sabe qual foi a notícia que Jesus recebeu? O primo dele, João Batista, que havia nascido 6 meses antes dele, ele havia morrido. Na verdade, ele foi assassinado. João Batista falava do pecado para as pessoas, falou do pecado para o rei Herodes e o rei Herodes, mandou matar João Batista. E quando Jesus recebe essa notícia, ele fica triste. Mas como assim? Ele fica triste? Sim, ele ficou triste porque Jesus foi ser humano como eu e você. Eu já recebi a notícia também de parentes queridos que morreram. A gente fica triste, chora. E Jesus, naquele momento, ele estava assim. E eu quero te lembrar que Jesus, o Filho de Deus, quando ele veio ao mundo, ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço, fome, sede. E nesta ocasião, como ele estava triste pela morte do seu primo João Batista, ele convida os seus discípulos para atravessarem o mar e ir para outra parte, para uma região deserta. Era uma região que não tinha nada, era uma região deserta, apenas muita grama tinha ali. Mas quando Jesus entra no barco, e um dos evangelistas vai dizer isso para nós, que Jesus entrou no barco com seus discípulos, a multidão que gostava de ouvir Jesus, que gostava de ver Jesus, que gostava de receber os milagres que Jesus fazia, aquela multidão curiosa que queria saber o que Jesus ia fazer, o que Jesus ia falar, a multidão viu ele entrando no barco para atravessar do outro lado. Sabe o que a multidão fez? A multidão foi margeando o mar da Galileia, foi passando por fora assim. E acreditem, eles chegaram lá primeiro do que Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chegou do outro lado, ele encontrou aquela multidão. Você acha que quando Jesus viu aquela multidão, ele não estava cansado, triste? A Bíblia diz que eles não tinham nem tempo para comer. Talvez ele queria até parar, comer alguma coisa. Vocês acham que naquele momento que ele viu a multidão, ele falou assim, agora não, agora estou ocupado, agora eu vou descansar, me dá um tempo. Vocês acham que Jesus fez isso? Não. A Bíblia diz que Jesus, ele se compadeceu, ele teve compaixão das pessoas. Ele olhou para as pessoas, e um dos evangelistas vai dizer para nós que ele olhou para as pessoas e viu que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus, ele sentiu compaixão porque ele ama as pessoas, ele amava aquela multidão, assim como ele ama a mim e a você. O amor de Jesus por nós é imenso. Ele olha para nós e vê as nossas necessidades. Ele olhou para aquela multidão e sabia que aquela multidão precisava. E aí a Bíblia vai dizer que ele curou alguns doentes, ele falou do reino de Deus para aquelas pessoas. E eu fico imaginando aquelas pessoas todas em volta de Jesus. Era muita gente, era uma grande multidão.
A palavra de Deus diz que só de homens eram 5.000 homens. Olha quantos homens! Sem contar mulheres e crianças, que alguns estudiosos vão dizer que, contando os homens, as mulheres e as crianças, aquela multidão era em torno de 20.000 pessoas. Muita gente, muita gente. E Jesus ali curando os doentes, ensinando a palavra de Deus. E sabe o que foi acontecendo? Quando a gente chega meio-dia, 1 hora, 2 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, o sol não vai se escondendo e vai vindo a noite. Estava chegando esse entardecer. E os discípulos, os amigos de Jesus, eles falam assim para Jesus: Senhor, despede as multidões, manda que esse povo vá embora, Jesus. Esse povo já está ficando, com a barriga roncando, eles estão ficando com fome. O lugar não é deserto, a tia não falou que o lugar era deserto? Não tinha pão para aquela multidão, não tinha nem uma padaria ali para comprar pão, não tinha um mercado, não tinha nada. Então a sugestão dos discípulos era para que Jesus despedisse as multidões, falasse assim: vamos embora todo mundo para sua casa, cada um vai procurar comida, cada um vai se virar por aí para comer. Mas a resposta de Jesus, que vai aparecer nos evangelhos para nós, sabe qual a resposta que ele dá para os seus discípulos? Ele fala assim para os seus discípulos: dá vocês mesmo de comer a esta multidão. Quantas pessoas eram? 20.000. Os discípulos olham para ele assim: como assim? Dar comida para 20.000 pessoas, mais ou menos? Um deles, e isso está no livro de João, ele vai falar assim, é o Filipe. O Filipe fala assim para Jesus: como que nós vamos comprar tanta comida assim? Como? A gente precisaria de pelo menos 200 denários para alimentar essa multidão. O que é denário? Um denário correspondia a um dia de trabalho. A pessoa trabalhou um dia todo e ela vai receber um denário. Filipe fala assim: precisaria de 200 denários para alimentar essa multidão. E não é para alimentar, para encher a barriga, não. É para comer pelo menos um pedacinho de pão. Mas, quando Jesus diz isso, dá vocês mesmos de comer, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus é o Filho perfeito de Deus, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele já sabia o que ia fazer, mas ele estava querendo experimentar os discípulos. E aí, passeando ali no meio, eu fico imaginando que quando eles estão preocupados com a comida, eles encontram um garoto, uma criança, um menino que tinha trago um lanchinho. Aquele menino tinha, levado aquele lanchinho para sair lá junto com a multidão. E aí o André, que é irmão do Pedro, irmão do Simão Pedro, ele fala assim: Senhor, nós temos aí um garoto, e está só no livro de João, vai falar desse menino. Nós temos aí um garoto, um menino ou um rapaz, que ele tem um lanche. Mas o lanche dele, Senhor, é 5 pães e 2 peixinhos, só isso. E o que é isso para tanta gente? Ao mesmo tempo que André falou, André já estava duvidando, mas 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de gente? Mas Jesus fala assim: traga ele, traga esse lanche. E eu imagino que quando o André chega diante daquele menino e fala: Jesus está pedindo seu lanche. O que vocês acham? Vocês acham que o menino falou assim: não, meu lanche é só meu, é só se eu não comer, se eu der o meu lanche, eu vou ficar com fome, não vou dividir. Será que foi essa a reação dele? Não. A Bíblia diz que o menino então pegou o seu lanchinho. Vamos ver qual é o lanchinho dele? Olha lá. Olha o lanchinho do menino.
Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos contar quantos pãezinhos? 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era o lanche que o menino tinha. E deixa eu te falar uma curiosidade. O pão, o Evangelho de João diz que era pão de cevada. O que é isso? A gente está acostumado a comer o pão que é feito de farinha de trigo. Naquela época também, as pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham mais dinheiro, elas compravam trigo para fazer o pão. Mas havia um cereal inferior ao trigo chamado cevada. E as pessoas mais pobres, que não tinham condições, elas compravam cevada para fazer o pão. Então, o pão que o menino tinha não era um pão muito bom, era pão feito de cevada. Inclusive, a cevada também era usada para tratar dos animais, mas era o lanche que o menino tinha. 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele entregou o seu lanche para Jesus. Olha aqui, ele entregou, e a tia vai ampliar aqui o lanche, olha só. 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus pega aquele lanche na mão, ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus, ele fala assim para os seus discípulos: organizem a multidão. Como assim? Imagina a multidão com fome, todo mundo, quando tem gente querendo pegar alguma coisa, né? Aquele tumulto, aquela confusão. Mas Jesus falou assim: organizem as pessoas. Olha que interessante, Jesus manda o povo se organizar, manda os discípulos fazerem o povo assentarem lá no lugar onde ele estava, como eu falei, tinha muita relva, muita grama. E Jesus falou assim, manda o povo sentar em grupos de 50, de grupos de 100, porque era muita gente. Eu fico imaginando que os discípulos não estavam entendendo muito, porque até então Jesus estava com o quê? Um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E aí, os evangelhos dizem para nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus, com aquele lanche na mão, aquele pequeno lanche do menino que esteve disposto a entregar aquilo que ele tinha ao Senhor, aquele pouquinho, e às vezes a gente vai ofertar algo para o Senhor, a gente acha que é tão pouco, mas veja só, aquele pouco na mão de Jesus, o que vai acontecer? Jesus então ergue seus olhos para o céu e agradece por aquele lanche. Você agradece quando você está com um prato de comida, quando vai tomar seu café? Precisamos fazer como Jesus fez com aquele lanche. Ele agradeceu. E quando Jesus agradece pelo lanche, ele chama seus discípulos e fala assim, ó, reparta entre o povo. 5 pães e 2 peixes. Mas aí que vem o milagre. Porque a Bíblia diz que à medida que os discípulos começaram a distribuir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, foi multiplicando, 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 e todas as pessoas que estavam ali, aqueles 5.000 homens e as mulheres e as crianças, foram comendo pão, foram comendo peixe e foram comendo pão. E não parava de multiplicar, não. As pessoas comeram, diz o texto, que até encher a barriga, até se fartar. E olha que lição que eu aprendo aqui também. Quando as pessoas terminaram de comer, sobrou ali muito pedaço de pão, muito pedaço de peixe. E aí eu fico pensando, Jesus não tinha multiplicado? Ele já não tinha feito um milagre? Ele poderia ter falado assim, ó, deixa aí tudo, depois quando eu quiser eu faço outra multiplicação. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus falou para os seus discípulos, recolham o que sobrou. E sabe o que eu aprendo? Jesus nos ensina a não desperdiçarmos comida. Tem criança que às vezes coloca
tanto de comida no prato, dá uma colherada assim, fala, não quero mais não. E vai para onde? Para o lixo. Mas olha aqui, aquele tanto de pão e aquele tanto de peixe que sobrou ali, Jesus mandou juntar, e talvez as pessoas levaram para casa, puderam ter outras refeições também. Sabe por quê? Foram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Esse foi um grande milagre que Jesus fez, um milagre que os 4 evangelhos vão registrar. E aí a gente tem tanta lição preciosa, mas eu queria dizer para você, criança, que está acompanhando esse vídeo, este milagre, ele só foi possível porque uma criança, um menino, ele entregou aquilo que ele tinha para Jesus. Ele repartiu o pouquinho que ele tinha, ele deu para Jesus. E o pouquinho que ele tinha nas mãos de Jesus virou muito. O que você tem para oferecer a Jesus? Hoje, Jesus não pede pão e peixe para você, mas o que você pode oferecer para Jesus? E muito mais do que oferecer algo para Jesus, o que você tem de mais precioso é a sua vida a serviço de Jesus. Então você pode dar a sua vida para Jesus. Como assim? Entregando o seu coraçãozinho para Jesus, pedindo para Ele vir ser o seu Salvador. E assim Ele vai, através da palavra de Deus, te mostrar o que Ele quer para a sua vida, porque a Bíblia é um manual de instrução para a nossa vida. Olha só, todo esse milagre, esse grande milagre que Jesus fez, alimentando 5.000 homens e mais mulheres e crianças, usando a vida de uma criança. O pouquinho que ela tinha, ela ofereceu para Jesus. E depois disso, depois desse grande milagre, a outra história muito legal. Jesus anda por cima das águas. Mas essa história já tem aqui, ó, o videozinho para você acompanhar. Hoje foi essa história, esse milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Você gostou? Se você gostou, ó, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal da Tia Jaque, ó, se inscreva no canal da Tia Jaque e fique ligadinho nas histórias da Palavra de Deus. Um grande beijo para você, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.